Fala rapaziada, professor Rodrigo aqui. E hoje, galera, eu vou mostrar para vocês como colocar tabela e gráfico no documento, beleza? Para isso, a gente vem aqui na guia Inserir e aí a gente vem aqui na opção Tabela. E aí vai aparecer esse mosaico aqui cheio de quadradinhos, que é basicamente o seguinte: cada quadradinho desse aqui vai ser a célula da nossa tabela. Percebam que quando eu passo o mouse em cima de cada quadradinho desse, ele vai desenhando ali no documento as células da tabela, né, formando as linhas e as colunas da tabela. Então a gente vai formar aqui uma tabela de 9 células, né? Uma tabela 3x3. E vamos colocar aqui 3 criptomoedas de exemplo. Então a gente vai botar BTC, ETH e LIT, que é Bitcoin, Ethereum e Litecoin, para servir do nosso exemplo aqui. Aí lá em cima a gente ganha duas guias extras, né, que é a guia Design e guia Layout. Aqui na guia Design a gente pode escolher um formato, né, de cor e forma aqui para a nossa tabela. Então eu vou escolher aqui algum formato interessante, né, para mostrar para vocês. Vou escolher esse aqui que tem um aspecto assim mais formal, né, para dar um tom de seriedade ao nosso documento. Aí eu vou selecionar aqui a tabela toda, né, através da seleção de texto mesmo, só que ao invés de ser o texto do documento, eu vou selecionar o texto aqui na tabela. Vou selecionar todas as células da tabela e vou vir aqui em Layout. Aí aqui em Layout tem essas opções aqui de alinhamento, né? Eu vou escolher uma dessas aqui de centralização, para a gente poder deixar os dados na tabela bem organizados, de forma centralizada. Selecionando dividir células, por exemplo, eu posso escolher aqui, nesse painelzinho aqui, o número de colunas e o número de linhas que eu quero dividir aqui a tabela, né? Então eu faço isso por meio das células. Aí eu posso manipular aqui esses dados e à medida que eu vou mexendo aqui, a tabela pode ganhar ou diminuir o número de colunas e linhas. Vamos deixar 3x3 mesmo, no padrão, né? E desse outro lado aqui, galera, a gente tem algumas opções de trabalho com as células em si da tabela. A gente pode excluir célula, pode mesclar células, dividir as células. Tem uma série de opções aqui interessantes para a gente poder mexer. Essa opção de autoajuste, vocês vão ver que a tabela ela vai se adequar aqui de acordo com a largura do documento, né? Como o documento está em colunas, ela vai obedecer aqui o padrão da coluna que ela está, que é a coluna esquerda, né? Mas ela se comportaria de forma diferente se fosse o documento em uma coluna só, né? Que é o documento normal, né? Que a gente costuma fazer, mas como o nosso aqui está no formato de duas colunas, a tabela ela vai se ajustar aqui de acordo com a coluna da esquerda, que é a coluna que ela está. Agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: eu vou colocar aqui algumas informações, né, alguns dados na tabela, que é para a gente poder usar eles como referência mais adiante no nosso gráfico, né, que eu vou fazer um gráfico que vai espelhar, né, os dados dessa tabela aqui. Então essa tabela aqui vai mostrar os dados numéricos e o gráfico ele vai reinterpretar, né, os dados numéricos aqui dessa tabela, beleza?
Agora, galera, a gente vai lá em inserir para escolher um gráfico, né, para botar aqui. E aqui em inserir gráfico, nós temos todas essas opções de gráficos aqui, ó. Tem essa opção coluna, linhas, pizza, barra, área. Tem várias outras aqui, galera, mas a gente vai se ater só para esse começo agora e um gráfico mais usado, né? Eu vou mostrar para vocês assim um gráfico padrão só de para vocês poderem ver como é que se mexe no gráfico, né? Então eu vou de coluna. Percebam que abre essa janelinha aqui do Excel, que é a planilha que está rodando dentro do gráfico. E esses dados aqui que estão aparecendo aqui no canto superior esquerdo são os dados padrão aqui do nosso gráfico. É claro que a gente não vai deixar eles, a gente vai alterar esses dados aqui para os dados da nossa tabela. Então a gente vai colocar aqui os dados da nossa tabela, que é aquela tabelinha que a gente acabou de colocar, beleza? Aqui na coluna a partir da célula 2, eu vou colocar BTC e vou fazer a mesma alteração nas outras células, sendo que a célula A1 ela fica sempre em branco. É muito importante você saber o seguinte: quando a gente está lidando com um gráfico no Word, a gente não mexe na célula 1, ela fica sempre em branco, beleza? Senão o gráfico fica todo bugado. É claro que como a gente só tem 3 informações importantes ali na nossa tabela, a gente vai desfazer essa linha 5 aqui. Então a gente vem aqui nessa abinha e a gente arrasta para cima para poder desfazer essa linha aqui, tirar essa linha do nosso gráfico. Agora a gente vai mexer nas séries. As séries ali na nossa tabela nós só temos duas, a máxima e a mínima. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui na B1 a gente vai colocar máxima. Na C1 a gente vai colocar mínima. E essa terceira série aqui, da coluna D, também a gente não precisa, porque a gente não tem as informações lá naquela tabela. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a linha. A gente vai fazer com a coluna também. E aí o nosso gráfico fica dessa forma. Notem que tem 3 guias novas lá em cima, né, que vieram junto com o gráfico. Então a gente vai mexer, né, nessas guias, né? Eu vou mostrar cada uma delas aqui para vocês verem como é que elas se comportam. Na guia formatar, galera, a gente vai escolher aqui a quebra de texto automática e nós vamos escolher a opção quadrado. Aí eu arrasto aqui o gráfico para a parte do documento que eu quero que ele fique, né? Opa, ele foi aqui para dentro da tabela, ele está meio bugado aqui. Deve ter tido algum problema aqui na formatação quadrada, na quebra de texto quadrada. Eu vou fazer um corte aqui no vídeo e vou dar uma organizada nisso aqui para vocês, beleza? A gente já volta logo logo. Bom, galera, a gente voltou aqui com o vídeo, né? Eu tive que desfazer algumas ações usando o atalho Ctrl Z para ir desfazendo algumas ações até o ponto que eu criei o gráfico, né? Para poder corrigir aquele bug que deu, né? E o que eu fiz foi mexer na quebra de texto automática para colocar a opção em frente ao texto, que aí o gráfico ele fica solto no documento e eu consigo posicionar ele melhor sem afetar o conteúdo que está no restante do documento. Então eu consegui corrigir dessa forma, né? Não é sempre que acontece isso, aconteceu agora aqui na minha captura, mas geralmente funciona a formatação quadrada. Eu só resolvi corrigir mesmo usando aquela opção para poder a gente voltar aqui para a aula, beleza? Agora a gente vai voltar aqui mexendo nos dados, né, do gráfico, né? Se a gente quiser fazer alguma alteração, a gente vem aqui na opção Design e Editar Dados. Aí quando a gente clica nela, aparecem os dados aqui do gráfico
e aí a gente consegue fazer a alteração dos dados. Então a gente vai colocar aqui os dados da tabela, né, que são aqueles dados numéricos que a gente colocou posteriormente. E aí vocês vão ver que à medida que eu vou alterando aqui, o gráfico também vai mudando a leitura dele nas colunas. Percebam só isso. E aqui está o nosso gráfico, né, fazendo a leitura aqui dos dados da tabela. Né, a gente tem a tabela dando as informações numéricas e o gráfico fazendo a leitura visual, né, a leitura gráfica desses dados. Isso aqui é muito interessante em documentos formais, né, documentos de escritório, administrativos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fica aí mais um conhecimento aí sobre tabela e gráficos aqui no documento no Word, beleza? Aqui no rodapé eu vou colocar algum texto interessante, vou colocar dinheiro digital. Por hoje é isso, galera. Até mais, valeu, rapaziada.